Olá, queridos, tudo na paz? Quero hoje compartilhar com você uma palavra a qual Deus tem falado no meu coração. Compartilhei com a minha comunidade nesse último fim de semana, que está em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, apenas a parte A dele, onde diz que o fim das coisas é melhor do que o seu início. Nós estamos diante de um livro de sabedoria e nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e ali existem princípios que norteiam a nossa vida. Precisamos fazer essa leitura considerando, uma perspectiva celestial e não humana para essas coisas, e até mesmo nos permitindo pensar de uma forma diferente para que nós possamos entender aquilo que a palavra tem a nos ensinar. Quando nós falamos sobre o fim das coisas, nós muitas vezes pensamos em cenários negativos, em cenários ruins, quando na verdade, quando começamos a refletir um pouco mais sobre o fim de determinados ciclos da nossa vida, nós começamos a entender que eles nos trazem de fato uma alegria, uma felicidade. Por exemplo, muitos que estão fazendo a sua faculdade ou fizeram a sua faculdade tiveram uma alegria muito grande quando se depararam com a conclusão dos seus cursos. Alguns, diante de projetos que muitas vezes foram desafiadores, ficaram muito felizes ao concluir esses projetos e poder então entregar esses projetos. Então, dependendo da forma como nós enxergamos as coisas, nós começamos então a entender o que esse texto de sabedoria tem a nos ensinar. Por outro lado, eu também entendo que o início de novos projetos, o início de um novo tempo na nossa vida, ele nos traz um certo desconforto, de nós estarmos lidando com aquilo que é desconhecido, pela nossa falta de experiência nesse novo momento da nossa vida, e tudo isso traz para nós um certo desconforto. Bem, mas aqui fica uma mensagem muito importante para todos nós. É muito importante que durante a nossa caminhada tenhamos princípios, tenhamos propósitos muito clarificados, para que nós não venhamos levar uma vida de forma reativa. E diga-se de passagem, essa tem sido, na verdade, uma postura da geração a qual nós fazemos parte. Muitas vezes as pessoas estão seguindo as suas vidas de uma forma muito reativa e muitas vezes estão caminhando para destinos os quais elas certamente não gostariam de estar. Diante disso, é importante que, para que esse fim seja algo muito bom, nós tenhamos a certeza de que nós estamos caminhando pelo caminho que é certo. É claro que eu entendo que Deus é aquele que tem o poder de nos apontar os caminhos certos. Não existe melhor lugar para nós estarmos do que estarmos na presença de Deus, por exemplo. E assim sendo, as escolhas que eu faço na vida devem excluir todas aquelas escolhas que me afastarão de Deus. Muitas vezes o problema não estará necessariamente na escolha, mas na minha forma de lidar com essa escolha. Existem situações que são bênção para algumas pessoas porque eles sabem lidar com essa situação, mas existem situações de bênçãos que, se colocado na mão de pessoas que não sabem lidar com aquilo, pode ser, na verdade, um motivo de maldição. E então nós precisamos saber claramente aquilo que Deus deseja de nós e estarmos certos de que estamos caminhando nessa direção. Quando nós caminhamos de uma forma com um propósito muito claro, nós chegaremos ao final da nossa caminhada e poderemos falar como o próprio apóstolo Paulo falou ao final da sua peregrinação nessa terra. Combati o bom combate, guardei a minha fé e completei a minha carreira. Então, da mesma forma, nós precisamos ter a certeza de que estamos caminhando pelo caminho correto. E isso só é possível quando nós buscamos constantemente alinhar o nosso coração a Deus. Assim sendo, eu entendo agora esse texto, que de fato o fim das coisas, eles são melhores do que os seus inícios, porque os ciclos da vida precisam ser iniciados e precisam ser completados. O problema de muitas pessoas também é que acabam parando no meio das coisas e acabam não concluindo e não desfrutando do prazer de concluir determinados ciclos na sua vida. Assim sendo, que Deus possa hoje estar falando ao seu coração, que você possa tomar a decisão certa à luz dessa palavra, sabendo que existem ciclos que precisam ser completados, ciclos que precisam ser finalizados, e a finalização de um ciclo é você realmente colocar um ponto final nele
resolver as situações que precisam ser resolvidas, e assim sendo, essa palavra de sabedoria você conseguirá entender e aplicar na sua vida e entenderá aquilo que o texto deseja nos comunicar, ou que Deus deseja nos comunicar através desse texto. Então fica essa reflexão para todos nós, que o Senhor continue a nos conduzir, que nos permitamos ser conduzidos por Ele e tenhamos então uma semana vitoriosa na presença dEle. Um grande abraço, permaneça na paz de Cristo Jesus. Tchau, tchau.